O iluminismo foi um movimento que disse o seguinte: olha, a Bíblia, a revelação, isso aí é misticismo, abandonemos a Bíblia. E o iluminismo dizia então que agora a razão, ou seja, apenas o pensamento humano, seria a locomotiva a conduzir o homem. O iluminismo, ele pariu a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um movimento tão ateísta que um dos líderes da Revolução Francesa, chamado Robespierre, ele um dia mencionou Deus, que acreditava em Deus, numa reunião entre os jacobinos, e um jornal publicou assim: Robespierre teve a audácia de dizer entre os jacobinos que acreditava em Deus. Então foi um movimento totalmente ateísta. Esse movimento vai se desenvolvendo, e lá no século XIX, um figurinha chamado Augusto Comte, ele disse o seguinte: olha, a única fonte de conhecimento confiável é a ciência natural. A filosofia e a religião não servem para nada. E aí surge o que a gente chama de cientificismo. O que é o cientificismo? Agora o Deus do nosso mundo é a ciência. Aquilo que a ciência falar é verdade absoluta. Não interessa se eles dizem assim: põe máscara, agora tira a máscara. Não interessa se no passado eles falavam ovo mata, agora eles falam ovo faz bem. Não interessa, porque eles nunca erram, eles só evoluem, eles nunca erram. A ciência é tipo coisa de seita mesmo, porque é igual seita. Seita é assim, eles se contradizem, mas eles dizem: não, a gente só está evoluindo. Eles não erram, eles são inerrantes. Olha que coisa, Deus, ele não falha. A ciência se posicionou assim. Pode notar, se um cara diz assim, a ciência diz, a partir dali, se alguém hoje contradiz isso, se alguém diz: não, eu não concordo com isso que você está falando, você é negacionista, você é ignorante, você está negando a verdade absoluta que é a ciência. Ora, mas não existe essa coisa chamada ciência, essa entidade. O que existe são cientistas. Perfeito. É cientistas que fazem a ciência. E cientistas, eles são corruptos como qualquer homem, e eles são limitados como qualquer homem. Mas esse movimento levou o nosso mundo hoje a acreditar que, quando alguém fala, a ciência diz, acabou, não tem mais discussão. Estudos provam, acabou. Ora, por exemplo, a gente sabe que isso é provado hoje, a indústria do açúcar subornou cientistas para dizer que o que fazia mal não era o açúcar, era a gordura. Então, e daí dizendo, estudos dizem? Outro exemplo, o DSM é o documento mais importante da psiquiatria. Sim. É a Bíblia da psiquiatria, e isso é dito por eles mesmos. O Allen Francis foi o diretor do DSM-4. Ele confessa que no seu DSM, o DSM-4, 56% dos doutores que avaliavam, que votavam, e ele explica isso, que como que se define o que é doença ou não é? Através de votação. Vê se lá isso é argumentos, isso é método científico. Mas enfim, ele confessa isso no seu livro Voltando ao Normal. E aí ele diz que eles votavam para saber o que era doença e o que não era. E assim, é de rir. Ele conta que no DSM-3, as discussões sobre o que era doença ou não era doença eram definidas assim. Quando havia discussão se era doença ou não era, e as discussões ficavam mais acaloradas, vencia aquele que falava mais alto. Olha. Esse é o critério científico. E todo pastor crê nisso. Todo pastor, pode reparar. Se alguém fala assim, isso que a psiquiatria está dizendo é mentira. Isso aí que eles chamam de doença mental não é doença nada. Qualquer pastor que faz isso é processado. Eu fui. Por exemplo, você gosta de café? Gosto. Toma todo dia? Acabei de tomar um, misericórdia. Toma mais de um por dia? Às vezes sim. Louco, porque toma café mais de uma vez por dia. O Allen Francis, no seu livro Voltando ao Normal, ele disse que eles quase colocaram como transtorno mental o hábito de tomar café todos os dias, mais de uma vez por dia. Precisa de tratamento. Exatamente, enfim, por qual critério ele colocou? Não tem base nenhuma. Não tem base, é votação. E por qual critério ele decidiu não colocar? Aí é mais risível ainda. O critério a gente achou por bem que não era correto colocar toda a população mundial, boa parte da população mundial, levantando de manhã sentindo que era louca. Ou seja, peraí, qual que é o critério seu? O seu critério é dizer, isso não é legal porque muita gente toma, então isso é ridículo. Veja bem, se câncer é doença, e se temos 7, 8 bilhões de habitantes hoje, se 7 bilhões de pessoas estiverem com câncer, não deixou de ser câncer só porque todo mundo tem. Doença é uma normalidade física. Agora, olha o critério dele. Não, a gente achou por bem não colocar porque, é muita gente, né? Isso é ciência. Isso não é ciência coisa nenhuma. Mas, e todo mundo, que lindo, porque tá lá, um doutor escreveu. Então, esse é o nosso cenário. A ciência
se tornou uma deusa e ninguém pode questionar. E aí a gente vai chegar lá na sua pergunta, como que a igreja foi perdendo espaço? Tem um psicólogo chamado Watson. Tá. Watson é um psicólogo behaviorista e ele dizia o seguinte: dê-me uma criança e eu farei dela ou um mendigo ou um médico. Ele acreditava que ele poderia moldar o comportamento de qualquer criança com base nas suas crenças evolucionistas e em sua psicologia. É engraçado ele acreditar nisso, que ele podia controlar o comportamento de todo mundo, mas ele não conseguia controlar o dele, porque ele foi expulso da faculdade dele porque ele teve um caso com uma menininha. É muito engraçado isso, essa galera que trata de depressão e os filhos deles estão deprimidos, assim, é muito interessante. Mas enfim, o Watson disse o seguinte, agora a família vai sair. Quem vai educar os filhos somos nós. Nós somos os especialistas. Nós os doutores. Então, ou seja, a falsa ciência, ela foi ocupando o espaço da igreja e dizendo, aquilo tudo que eram coisas que a igreja ensinava, ou ainda que a igreja não fizesse, mas a fé cristã dava base. Nunca, essa ideia moderna de separar a fé da cultura, isso é ridículo, isso é totalmente novo. Começa principalmente no iluminismo. Então esse é o momento, quando começa o iluminismo, rejeitar a fé, a gente chega ao cientificismo em que, não, a fé é só relacionada a Jesus Cristo em relação à salvação e ao céu. Em relação a todos os outros conhecimentos, educação dos nossos filhos, ciência, a igreja não tem nada a ver com isso. Não se intrometa. Não se intrometa. Política, já não tem nada a ver com vocês. A única questão de vocês é fazer a sua oraçãozinha lá dentro do seu prédio e acabou. A fé cristã não deve influenciar nada. Por quê? Ora, porque quando ela influenciou, ela foi jogando e expulsando esses demônios aí. Então eles não queriam mais isso, então convenceram os pastores. A fé de vocês não tem nada a ver, viu, com a cultura. O que é um absurdo, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O texto não diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria exclusivamente relacionado à salvação. Não. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Afinal de contas, o conhecimento, a busca pelo conhecimento, é nada mais, nada menos do que entender o mundo. Mundo que foi criado por quem? Como é que você fala? Então imagina você falar, por exemplo, da Capela Sistina sem falar de Michelangelo que pintou a Capela Sistina. Tem como? Tem como falar da Última Ceia sem mencionar Leonardo da Vinci? Não tem como? Mas é isso que eles querem. Eles querem falar do universo, da criação, sem falar do Criador. E por isso a gente vive o caos que a gente vive hoje, como por exemplo isso aqui que eu acabei de falar. Ciência dizendo, tomar café é doideira, mas não vamos colocar porque decidimos por bem. Outro exemplo, hoje, ideologia de gênero. O que é ideologia de gênero? É dizer, eu nasci, eu tenho um corpo de homem, mas eu sou uma mulher. Você sabia que o DSM, nas primeiras edições, dizia que isso era loucura? Ele dizia, era disforia de gênero. Sim. Disforia de gênero. Você é um homem, mas diz que você é mulher. É disforia de gênero. Agora, eles retiraram. Pergunta que não quer calar, como que isso saiu do DSM? Votação? Não, exatamente. Não tem critério. Assim como, por exemplo, o homossexualismo também. O homossexualismo era considerado doença, não é mais. Qual critério eles usaram para dizer que era doença? Não tem critério. Qual critério eles usaram para tirar a pressão do movimento LGBT? Que é a nossa cultura. Ou seja, eles não têm critério nenhum. O critério é aquilo que é o que a Allen Francis fala no seu livro, utilitarismo. O que é o utilitarismo? O utilitarismo é a crença de que fazer o bem ao maior número de pessoas. Ou seja, nós não cremos em verdade, como você falou sobre relativismo. Como eles são ateus, se você é ateu, você não tem valores morais absolutos e você não tem verdade absoluta. Se você não tem verdade absoluta, nem valores morais absolutos, você não tem padrões. Se você não tem padrões, como você pode dizer que alguém está fora do padrão, se você não tem padrão? O Allen Francis, no livro dele Voltando ao Normal, ele diz assim, nós temos que confessar que nós não temos padrões. No entanto, se eles não têm padrões, como eles estão dizendo o tempo todo que nós estamos fora do padrão? Perfeito, como? Quais são os critérios? Nenhum, é aquilo que eu acabei de falar, tipo do café. O café, é muita gente, vamos dizer, então deixa quieto, não vamos chamar de doença não, mas quase chamaram. Então é o critério de aquilo que a maioria assumir como verdade é o que a gente vai seguir. Se hoje a maioria acha que ideologia de gênero é legal, então a gente vai seguir isso. Veja bem, a anemia. Anemia não interessa a sua cosmovisão ou não, você vai fazer um exame, se a sua hemoglobina, hematócrito e eritócrito estiverem abaixo do nível normal, você está com anemia.
você tem um conceito objetivo que é simplesmente uma anormalidade física. Agora, em relação a tudo mais, os problemas que a gente tem, ansiedade, depressão, quem que mede? Qual que é anormal e qual é anormal? Se eles não têm padrões, como é que eles fazem? É tudo com base naquilo que a maioria considera, e é só uma indústria para manter todo mundo escravo. Mas enfim, a questão que a gente nem aqui estou citando mais como exemplo na questão da psiquiatria, Sim. mas é a grande ideia da ciência tomando conta da igreja. Sim. E a falsa ciência, esse é que é o pior, né? Agora só especialista sabe cuidar de filho. Agora é só um especialista que sabe cuidar da sua ansiedade. Paulo não sabe não. Quem sabe é aquele doutor ali que tá com o filho dele lá em uma clínica de recuperação para drogado. É ele que sabe. É aquele doutor lá que ele toma uns remedinhos também porque ele é depressivo. É esse que vai te ajudar com a sua depressão. Mas Paulo que falou, Davi, não, eles não sabem. Então assim, o cientificismo foi tirando a igreja de todos os lugares, até daqueles que de fato são dela. Como educar filho, como lidar com ansiedade, depressão e por aí vai.